Com certeza você já teve com alguém que mede o que diz na frente de 2, 3 ou na frente de 20 ou 30, na frente de 200 ou 300. Não mede no sentido da sua prudência, mas mede no sentido da sua entrega. Se ele está diante de muita gente, essa pessoa entrega com muita paixão, com muita inteireza, com muita intensidade, mas se essa pessoa está diante de um público menor, ele não se empenha tanto, vamos dizer assim. Eu já lidei com pessoas assim e eu próprio muitas vezes investigo meu coração e me apresento diante de Deus desejando não ser essa pessoa que na frente de 2 ou 3 menospreza o potencial daquele encontro e o que poderia ser gerado a partir daquela conversa e ser completamente inteiro, verdadeiro, intenso, entregue naquela conversa e não deixar isso só para os 2.000, 3.000. Isso porque eu e você fazemos parte de uma cultura que tem nos ensinado que tudo que vale a pena e o que é importante e especial precisa de escala. Se nós estamos diante do pequeno, nós consideramos mesmo pequeno, consideramos pouco, consideramos irrelevante. Infelizmente, por algum motivo na nossa cabeça que nem faz sentido, nós achamos, por exemplo, na dinâmica da rede social, que se eu tenho 500 pessoas ali, 1.000 pessoas ali, eu tenho muito pouco. Eu sou praticamente invisível e praticamente irrelevante. Ora, se nós olharmos para um passado não tão passado assim, considere há 30 anos atrás, qual seria a possibilidade de uma pessoa comum, um cidadão civil, poder ter uma audiência de 500 pessoas, poder escrever numa plataforma que tem um potencial de alcançar 300, 500, 1.000 pessoas? Isso era impossível, e isso era dado só a figuras públicas, isso era dado só a políticos, isso era dado a artistas, mas pessoas comuns como eu e você, podermos falar diante de muitas pessoas, poder comunicar aquilo que a gente acredita, o que a gente acha que vai fazer bem para as pessoas, isso era na dinâmica do impossível. Mas nós fomos comendo dessa cultura, comendo dessa lógica, e por algum motivo pensamos que não vale a pena, ou que as grandes coisas e as coisas que realmente importam acontecem diante de um grande público, que nós precisamos de microfone, que nós precisamos de palco, que nós precisamos de uma multidão, que nós precisamos de uma boa estratégia, que nós precisamos de escala. E isso tem confundido a nossa vida. A cultura tem impregnado na nossa cabeça de que se nós queremos fazer uma coisa de impacto, eu preciso de escala. Se eu desejo ter influência, eu preciso de audiência. E que o que realmente importa tem que chegar a muitos. E olha, quando eu olho, por exemplo, para os passos de Jesus, Jesus, em muitas ocasiões, só tinha 3 pessoas com ele. Jesus, depois, na maior parte das ocasiões, tinha 12 pessoas com ele. Jesus sempre não deixava de atender as multidões, mas sempre voltava para o seu ambiente íntimo. E era ali onde ele entregava com maior intensidade, era ali onde ele revelava aquilo que ele guardava para aquele povo e não guardava para a escala. Nada contra a escala. Nós não devemos ser contra o grande alcance. Nós queremos que a mensagem do evangelho, nós queremos que aquilo que nós cremos e que é a esperança do mundo alcance o máximo de pessoas possível. Mas essa lógica de que o que realmente importa só vale ser partilhado ou só vale ter muita energia empenhada quando é para grandes números e para ser trabalhado em escala, isso está nos confundindo, isso está fazendo com que muitas pessoas no ambiente da igreja, por exemplo, pensem que a missão só acontece nos grandes centros, que a missão só acontece se nós fizermos um evento para muita gente, que a missão só acontece se for no palco da igreja, a missão só acontece se nós fizermos um show musical, a missão só acontece se nós tivermos uma grande escala. As pessoas que congregam nas igrejas, as pessoas que têm os seus trabalhos, o dentista, o faxineiro, o professor, o médico, o engenheiro, o contabilista, essas pessoas olham e falam assim: não, a missão é uma coisa daqueles ali, que tem condição de pegar no microfone. A missão é uma coisa daqueles ali que tem alguma influência na rede social. Logo, eles pensam: a missão acontece ali, a missão não acontece aqui. Mas eu te pergunto: e se essa conclusão estiver errada? E se você estiver equivocado? Se você está descansando numa perspectiva que você não deveria descansar?
Hoje nós temos um mal-entendido que é profundo nessa área da missão cristã. Há uma terceirização da missão exatamente porque tem esse pensamento pré-concebido de que missão só acontece dessa forma mais ampla. Aí a pessoa fica confortável pensando que, eh, se ele não vive com a possibilidade de ter um microfone, de ter um palco, uma plataforma e uma boa estratégia para alcançar muitas pessoas, então ele está isento da missão. Não. Existem muitas pessoas que são sérias, comprometidas e que podem dar um bom testemunho onde elas estão. E note que nos últimos 2 vídeos nós temos insistido nessa expressão testemunha, ser uma testemunha mais do que dar um testemunho. E pessoas assim que são sérias, comprometidas, íntegras com a sua fé, têm um grande potencial de alcance da palavra. Mas infelizmente, nós temos essas mesmas pessoas que são fiéis, íntegras e que têm até um bom testemunho, mas foram sendo formadas sem perceber por uma visão que diz para elas que a missão é quase na mesma perspectiva empresarial, na mesma perspectiva de marketing. E nada contra a empresa e nada contra o marketing. Por sinal, uma curiosidade aqui para você: eu sou formado em marketing, eu gosto dessa conversa. Mas a dinâmica da igreja não é exatamente essa dinâmica. A dinâmica da igreja pode usar algumas ferramentas dessas áreas, porque o Senhor deu inteligência aos homens e todas as coisas boas que existem no mundo foram feitas e permitidas pelo Senhor. A questão não é contra, né, empresas ou contra marketing, a questão é que essa não é a visão bíblica de missão. Missão não é necessariamente escala, missão não é um programa, missão não é simplesmente uma estratégia, porque senão o cristão comum, sem plataforma, sem palco, sem audiência, sem microfone, vai ficar de fora da missão. Vai ficar à espera de que uma grande coisa aconteça, e isso não é o plano de Deus para nós. O Senhor disse que era para nós irmos, fazermos discípulos de todas as nações, e Ele disse isso para todos os discípulos. Ele não disse isso para alguns discípulos, Ele não disse isso para os que têm título, Ele não disse isso para os que são remunerados para fazer isso. Não, Ele disse isso para todos os discípulos. Eu e você não devemos ficar à espera do momento ideal, do momento certo, do contexto maior. Quando enfim ajuntarem as pessoas, então eu vou partilhar a minha fé, então eu vou dar um bom testemunho. Não, não fique à espera de que a oportunidade pareça suficientemente importante. Por quê? Porque é o Espírito Santo que opera quando a gente encontra com uma pessoa, 2 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, 3.000 pessoas, não interessa. O Espírito não opera somente da outra forma. O Espírito também opera na escala, na multidão, também. Mas o Espírito opera nos meus e nos seus ambientes, aqueles mais íntimos, aqueles mais que nós pensamos que daqui não sai nada, um almoço despropositado, um encontro inusitado que não estava na agenda, uma conversa que a gente não tinha previsto, o Espírito opera ali. O Espírito nunca vai empurrar a igreja para dentro de si mesma. O Espírito está empurrando a igreja para fora de si mesma. Quando nós voltamos à narrativa que nós já dissemos aqui, lá no início de Atos, mesmo essa de Mateus 28, quando Jesus diz que é para a gente ir por todo mundo e fazer discípulo, e depois em Atos diz que nós receberemos poder ao descer dos céus o Espírito e nós seremos testemunha por toda a face da terra. Ele está empurrando a igreja para fora de si, não para dentro de si. Então, nós não vamos fazer a missão só dentro, só no palco, no microfone, na plataforma. Não. Nós vamos fazer a missão aí, onde você está. No seu trabalho, com os seus vizinhos, com os seus amigos, no ambiente onde você estuda, onde você melhora a sua qualificação, nos contatos que você tem, onde você compra o pão, onde você almoça, onde você caminha, no grupo de corrida que você faz parte, no grupo que você joga tênis, que você joga futebol, não interessa. O Espírito opera aí, no lugar onde você está. Se você lembrar, eu citei a igreja de Filadélfia, apontado lá em Apocalipse, no capítulo 3. Aquela era uma igreja com pouca plataforma. Aquela era uma igreja com pouca audiência. Aquela não era uma igreja que tinha essa grande escala.
mas o Senhor estava dizendo para ela que ele abriu uma porta diante dela. Que porta é essa? É uma porta para a missão. Olhar para a igreja de Filadélfia e para todos os testemunhos que nós já partilhamos até aqui, encoraja-nos para que a gente possa partilhar o nosso testemunho com as pessoas. No ambiente onde você está, com um, com três, com cinco, com 10, não interessa, o Senhor está operando através do Espírito ali nas suas conversas. O que o Senhor está dizendo para essa igreja é que não importa se ela não tem a grande escala. O que importa é que o Senhor abriu uma porta diante dela. Essa igreja estava localizada numa região estratégica. A cidade de Filadélfia era uma cidade de conexão, era um ponto de encontro. Essa cidade, inclusive, vai aqui uma curiosidade para você, era usada pelo Império Romano para poder multiplicar a cultura helênica, a cultura grega. Era uma cidade que, apesar de não ter grande escala, tinha muitos encontros. E dali passava gente do mundo todo, e eles queriam era multiplicar cultura. Então, essa cidade era uma cidade estratégica para instalação de cultura e multiplicação de cultura. E o Senhor está dizendo para ela: eu abri uma porta para você. Você vai poder dar testemunho para a gente de todas as nações. Mesmo você não tendo uma escala local, eu estou te dando uma escala global. Você aí agora que está me ouvindo, você não sabe exatamente se a pessoa com que você tomou um cafezinho, se a pessoa com que você encontrou ontem, a pessoa que você estudou junto, a pessoa que você trabalhou junto, a pessoa que hoje mora ao seu lado, daqui a pouco vai estar na Alemanha, vai estar na Inglaterra, vai estar na Itália, vai estar numa outra cidade dentro do seu próprio país, num outro bairro dentro da sua própria cidade. Vai acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa que ela vai ter influência na vida de mais 3 ou na vida de mais 3.000. Nós não sabemos. Diz a história que a pessoa que evangelizou o Billy Graham só evangelizou o Billy Graham, né? Eu sei que isso é história, provavelmente pode ter outras pessoas, mas pensa, né, na força desse testemunho. A gente poderia fazer a brincadeira de dizer, poxa, evangelizou o Billy Graham, realmente não precisava evangelizar mais ninguém. Então, nós não sabemos quem está diante de nós e é o próximo Billy Graham, nós não sabemos. Nós devemos ser fiéis com o nosso testemunho e aplicar uma vida de missão nos nossos contextos. Há uma porta aberta diante de você. Não é simplesmente no palco, no microfone, na escala, nas grandes plataformas. Há uma porta aberta diante de você e muitas vezes ela não vai parecer glamurosa, ela não vai parecer grandiosa, ela vai parecer simples. Muitas vezes nós vamos achar que essas oportunidades são desprezíveis. Quando a gente olha para essa coisa da porta aberta, a gente pensa, o que que é isso? A gente logo pensa numa grande coisa. Uma porta aberta é um grande emprego, um grande salário. É um estádio de futebol do nosso país que abriu para a gente pregar o evangelho. Pode ser, seria muito bom que fosse. Uma grande oportunidade do seu trabalho, uma grande oportunidade da gente pregar o evangelho num estádio cheio de pessoas. Mas essa porta aberta aparece na minha e na sua vida todos os dias. Numa conversa que a gente não planejou antes, num colega de trabalho que pergunta para a gente como é que a gente conseguiu manter a nossa estabilidade, o nosso humor, a nossa alegria, mesmo passando um momento difícil que depois foi revelado. Essas portas abertas e essas oportunidades podem aparecer numa mesa de jantar, pode aparecer num hospital onde você foi fazer uma visita, e o mais importante não era exatamente o que você dizia, mas a sua proclamação era exatamente estar presente naquela visita. A porta aberta pode estar num escritório que vê a sua integridade, a sua honestidade, a forma como você silenciosamente é uma pessoa íntegra. E isso está falando mais do que o que você diz. Essas portas abertas que parecem pequenas e muitas vezes você ignora e fica às vezes à espera de uma porta grandiosa e de uma missão que pareça uma missão verdadeira, nos distrai do que aquilo que muitas vezes o Espírito está nos mostrando como uma porta realmente aberta. Eu quero te dizer que o Espírito Santo já está a trabalhar nos seus contextos. Já existe uma porta aberta ali onde você está. E o texto bíblico vai dizer para nós, lá em Apocalipse 3, que aquela porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Ele está abrindo portas através dos seus relacionamentos. Então,
A questão não é quando é que vai acontecer uma oportunidade para a missão. Essa oportunidade está aí. A questão é que portas abertas já existem na minha vida, na minha frente, mas eu ainda não atravessei. Quais portas abertas você já tem, mas você ainda não atravessou? Tenha coragem. Passe por essa porta. Eu quero concluir te lembrando que, apesar dessa igreja que nós temos insistido em dizer aqui, de Filadélfia, não ter os recursos grandiosos, não ter o prestígio da cidade, não ter o poder que muita gente almejava, não ter as plataformas que talvez nós pensávamos que eram necessárias, ela ainda assim tinha uma porta aberta. É isso que o Senhor está dizendo. Ela tinha o Senhor que segura a chave. Jesus está dizendo: eu tenho a chave. Há uma porta aberta diante de você e eu tenho a chave. Com isso, ele está dizendo: Roma não tem a chave, César não tem a chave, a cultura dominante do momento não tem a chave, eu tenho a chave. E eu abro uma porta diante de você que ninguém pode fechar. Mantenha seus olhos atentos, seus olhos abertos, porque o Senhor está abrindo diante de você portas todos os dias. Elas já existem. Tenha coragem para atravessar essa porta e viver a missão de Deus no lugar onde você está. Deus te abençoe.